seguimento ao nosso próximo bate-papo, vamos voltar à reflexão deixada no último Papo Consciência, né, do nosso último material compartilhado, que foi o domínio do fogo e a mudança dos hábitos alimentares desenvolveram a nossa inteligência, ou o desenvolvimento de nossa inteligência nos proporcionou o domínio do fogo e a mudança de nossos hábitos alimentares. Bem, como é uma reflexão, convite à reflexão, não há uma resposta correta. O que há é o convite para o pensamento, para o raciocínio e para o desenvolvimento da ideia. Então, você escolhendo uma ou outra teoria, o que mais vale é a execução da sua justificativa. O porquê que você escolheu aquela teoria. Para isso, eu peço que vocês me enviem essa justificativa, né? Olha, eu escolhi a teoria X porque ou por causa disso, assim, assim, assado. Esse que é o ponto principal da reflexão. Mas eu vou colocar, claro, o meu ponto de vista, né? E a minha justificativa. Bem, é claro que eu sou mais simpático à ideia de que primeiro a inteligência se desenvolveu para, assim, uma inteligência mais desenvolvida ser capaz de dominar o fogo e de manipular os alimentos, cozinhando, assando, etc. e tal. De certo que isso aumenta a variabilidade de nutrientes. Um cérebro melhor alimentado, ele fica mais inteligente. Mas para você chegar a esse nível, você teve que ter, dentro do meu ponto de vista, primeiro, um desenvolvimento cognitivo considerável. Entretanto, doutores e doutoras, há uma possibilidade aí. A possibilidade é de que não haja uma ou outra teoria correta. Talvez a síntese, a união das duas teorias seja a melhor opção. Por exemplo, é bem provável que um cérebro, é claro que só um cérebro mais desenvolvido, ou só o homem ficando mais inteligente, ele dominou melhor o fogo. Mas que também, ao se alimentar melhor, ele sustentou essa inteligência e fez com que ela continuasse evoluindo para aumentar, sim, o domínio das tecnologias e, por conseguinte, a melhor manipulação dos alimentos. Então é bem provável que parte de uma e parte de outra teoria. Olhando isoladamente cada teoria, eu volto a insistir, me soa mais simpática, me soa mais lógica, mais coerente a teoria de que primeiro nós desenvolvemos a inteligência para que pudéssemos dominar o fogo. Penso assim porque parece-me óbvio. O domínio do fogo é algo extremamente complexo, né? Basta a gente ver que quando você é criança, o que, que você ouve? Olha, criança não brinca com fogo. Por que criança não brinca com fogo? Porque criança ainda não tem a maturidade intelectual, não tem a maturidade cognitiva para lidar com algo complexo e de extremo perigo. E de extremo perigo. Né? Vamos pensar agora na espécie. Então, para que ela pudesse fazer domínio disso, é bem provável que ela tivesse que ter um amadurecimento cognitivo adequado. Mas também a, o melhor, a melhor manipulação, a maior manipulação dos alimentos e logo o maior oferecimento de nutrientes diversos fez com que esse cérebro continuasse evoluindo. Então, é como se fosse um ciclo. Então, eu vejo dessa forma. A segunda teoria, eu acho que faz mais lógica, faz mais sentido, mas a primeira teoria não deve ser descartada e ela deve ser aproveitada. E aí torna uma teoria mais sintética, uma teoria mais
de união ao invés de uma ou outra, meio que as duas juntos. Ok? Então, espero que tenham gostado da reflexão, tenham pensado bastante sobre isso e escrevam. Você pode fotografar e me enviar, mas eu prefiro que me envie por um arquivo de Word anexado no nosso grupo do Telegram. Isso é possível de fazer. Ou se quiser botar na nuvem e compartilhar o link comigo, pode ser na plataforma da escola, mas a gente tem um veículo direto que é lá o nosso grupo do Telegram, tá ok? Então, fechada aqui a nossa reflexão, vamos para o nosso próximo Papo com Ciência. O tema é bem interessante, mas por hora sem spoiler. Aguarde um momentinho, enquanto isso, já vai convidando aí seus familiares e demais presentes na sua casa para todos assistirmos juntos, tá? Todos batermos um papo juntos com ciência, tá ok? Então, vamos continuar aí a nossa aventura do saber. Bem, doutores e doutoras, dando prosseguimento à nossa aventura do conhecimento, com o nosso papo com ciência, vamos para mais um capítulo aí da nossa aventura, da nossa saga sobre nutrição e digestão. O capítulo de hoje, melhoramento genético dos alimentos ao longo da história, das espécies selvagens aos transgênicos. Espero que todos aproveitem mais uma aventura, mais um papo com ciência. Então, para começarmos, vamos a uma pequena introdução a fim de nos contextualizar melhor sobre o assunto. Todas as frutas e hortaliças que você consome foram geneticamente modificadas, até mesmo as orgânicas. Não existe uma variedade que seja 100% original ou selvagem na natureza. E não tem absolutamente nada de errado com isso. Há pelo menos 12 mil anos, o homem intervém de alguma forma nas culturas agrícolas, separando as melhores plantas para o cruzamento e propagando espécies longe de seu hábitat natural, ou seja, do seu hábitat original. Esse processo é chamado de domesticação das plantas, ou melhoramento genético convencional, e tem a finalidade de produzir sementes híbridas de alimentos que possuam certas qualidades atraentes para quem consome, como cor, forma e sabor, e também para o agricultor, interessado na produtividade e resistência da espécie a doenças. Bem, a evolução dos alimentos. Durante milênios, o trabalho de seleção das espécies foi feito basicamente mediante observação, de forma muito lenta, sem base científica. Só em meados do século XIX a humanidade começou a ter uma compreensão dos mecanismos envolvidos nesse processo, a partir das descobertas do monge Gregor Mendel, falecido em 1884, o pai da genética enquanto ciência. Nascido na Silésia, atual República Tcheca, Mendel cruzou variedades de ervilhas e descreveu as relações entre os fatores responsáveis pelas características dessas plantas. Mendel, então, o pai da genética como nós conhecemos, e esse nome é porque esses fatores responsáveis pelas características das plantas, na verdade, a gente sabe que são os genes. Hoje nós chamamos de genes, daí genética. É bom destacar que essas ervilhas não são aquelas ervilhas que a gente conhece para o consumo. Isso é uma outra variedade, uma outra espécie de ervilhas, eram chamadas de Pisum sativum, ervilha de cheiro, e era uma ervilha mais ornamental. Mas a importância de Mendel, que é esse senhor aí da foto e da ilustração, é que ele foi o primeiro a compreender que os seres vivos, através do estudo com as ervilhas, eles tinham os genes, e estes, que ele chamava de fatores, e que estes eram responsáveis pelas características do indivíduo. Hoje, a gente compreendendo melhor, a gente sabe que a expressão desses genes, ela não é única e exclusivamente
responsável por nossas características. Há também a interação desses genes com o meio ambiente. E essa expressão, ou seja, essas características, a gente acaba chamando de fenótipo. Ok? Alguns fenótipos são, de fato, exclusivos da expressão genética. Outros fenótipos são a interação da expressão genética, do gene que você possui, com o ambiente em que você está inserido ou ao qual você é exposto. Lembrar também que um gene ele é uma sequenciazinha, ele é um trecho do nosso DNA, tá? Aquela molécula que tem todas as informações de nossas células. Então, cada trecho desse DNA com uma informação para a síntese de uma determinada proteína é aquilo que a gente chama de gene e que fora chamado de fator por Mendel, logo no início, no surgimento dessa ciência que é a genética. Hoje, um exercício curioso é comparar as espécies originais com os frutos que comemos. A banana, por exemplo, como vocês podem ver aí na foto, descende de uma variedade asiática com casca verde e grandes sementes em seu interior. Já a cenoura ficou laranja depois de agricultores holandeses cruzarem diversas variedades até obter um tipo da cor que simbolizava, o que simboliza na época, né, a família real do país. Vocês entendem por que a camisa da seleção holandesa é laranja? Isso simboliza a família real do país naquela época. Sua versão selvagem, encontrada há mais de 1000 anos, ou seja, a versão selvagem da cenoura, ela não era laranja. Essa versão foi encontrada há mais de 1000 anos na região do Afeganistão e ela, pasmem, ela era roxa, branca ou até mesmo amarela. Tá? Então vocês viram que o cruzamento e a seleção artificial a partir desses cruzamentos vem modificando muitos alimentos ao longo do tempo. Olha aí a foto da banana e vocês vão entender muito bem isso, tá? E hoje a gente come uma banana sem caroço algum. A banana que a gente come hoje, inclusive, ela é patenocárpica, ou seja, ela não é fruto de cruzamento, ela daí ela não tem semente, tá bom? Mas olha a banana como ela era. E imagina só a quantidade de cruzamentos e experimentos, tentativa e erro, até chegar à variedade de banana que hoje é amplamente consumida, tá? E esse aspecto da cenoura é muito interessante, porque aproveita a gente entende até a causa da camisa, a principal uniforme da seleção holandesa de futebol e de outros esportes, ser laranja, né? Isso simboliza a família real do país. A cor laranja simboliza a família real do país. Os caras foram modificando, foram fazendo cruzamentos com a cenoura que, como comprova a espécie selvagem achada no Afeganistão, ela era roxa, branca ou amarela. Muito interessante, muito curioso. Ó, vejamos só a história do milho. Ela é muito legal e excelente exemplo do que a gente, para ilustrar o que a gente está falando. Olha, talvez o melhoramento mais surpreendente seja o do milho. Vestígios arqueológicos do alimento encontrados em cavernas do México indicam que o seu cultivo data de pelo menos 7.000 anos atrás. Os achados permitiram verificar o parentesco do milho com o teoscinto, que tinha o aspecto de um capim e apenas entre 5 a 10 grãos. Em comparação com esse antepassado, a espiga que comemos hoje é até 1000 vezes maior, mais fácil de descascar e ainda tem muito mais carboidratos em sua composição. Então você vê aí que o milho ele tem aí o teoscinto como seu antepassado e o teoscinto parece um capinzinho. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, vai fazer umas comparações entre um e o outro, e vem com menos grão, é ruim de descascar, seja para essa planta
né, como o Teocinto, chegar ao que hoje a espiga que nós consumimos, precisou de muita manipulação, melhoramento, cruzamentos, etc. Continuando aqui o nosso texto, na América Central, onde o milho era a base da alimentação cerca de 4.000 anos antes de Cristo, a espiga consumida tinha aproximadamente 5 centímetros. A partir do século XV, quando os europeus passaram a cultivar o grão, veio o boom de crescimento do milho, tanto em tamanho quanto em número de variedades, que atualmente passam de 200, senhores. Milhares de anos de evolução induzida pelo homem operaram verdadeiros milagres, diz em tom brincalhão o professor de química James Kennedy, da Universidade de Heidelberg, na Austrália, que reuniu esses dados. Hoje, o melhoramento do milho também é feito por meio de pesquisas com organismos geneticamente modificados, os OGMs, ou também chamados de transgênicos. Desde a década de 80, as plantações têm sido bem-sucedidas com o uso de sementes transgênicas. A técnica diferencia-se da domesticação porque se caracteriza pela transferência de uma parte específica do código genético entre espécies distintas, como a inclusão de parte do DNA de uma bactéria na planta. Independentemente da técnica, uma coisa é certa: a evolução dá-se sempre pela modificação dos genomas. Olha, aproveitar aqui o milho e fazer uma pontuação acerca desses dois últimos tópicos. Não só o milho passou pelos processos de cruzamento e seleção, né, as pesquisas, as práticas tradicionais, como atualmente ele também é geneticamente modificado, né? Ele é um organismo transgênico. E o que é um organismo geneticamente modificado, um transgênico? É aquele cujo código genético foi alterado. Quando ele fala que você altera o código genético, lembra, gen é uma sequência de DNA, então você altera esse DNA. Você pode fazer também através do RNA, uma técnica que é tardia à do DNA. Do DNA é uma técnica mais primitiva, que você modifica o código genético em si, e não a expressão genética como é feita alterando o RNA, o ácido ribonucleico. Quando eles falam aqui inclusão do DNA de uma bactéria na planta, ou seja, eles retiraram o DNA de um outro tipo de organismo que nem vegetal é e colocaram na planta. Agora, provavelmente é porque você usa uma técnica chamada de plasmídio. Você insere um determinado gene numa bactéria e espera que ela se expresse daquela forma. Agora, se você pega o gene da bactéria e coloca em outro organismo, você vê o quão radical é a mudança no código genético do organismo alvo. Tá? Independente de como aconteça, ele aqui destaca que a evolução ela se dá sempre pela modificação do código genético. O organismo, para apresentar, para expressar uma nova característica, ele teve que ter um novo fator, aquele fator que Mendel observou no item anterior. E esse fator é o gene. Então, foi interessante a gente pegar esses dois momentos aqui finais, esses dois tópicos finais, para uma compreensão melhor. Bem, aqui, doutores e doutoras, a gente tem a comparação do teocinto com o milho. Nota bem a diferença, né? Do seu lado esquerdo, você tem o teocinto, ou seja, é um capinzinho com quantos grãos ali? 3, 9, 10, 11, ou quase isso. Enquanto que
você vê a ilustração comparativa e na outra, na foto à direita, você já vê as espigas de milho, né? A evolução das espigas de milho. Lembra que a espiga ela não surgiu do jeito que a gente conhece, ela é pequenininha, que ela, né, a gente falou anteriormente que em determinadas regiões latinas o milho inicialmente tinha 5 centímetros, uma coisa pequena e tal. Aqui ilustra melhor o que a gente falou da evolução, da manipulação do milho. Muito interessante essa ilustração e é bom que a gente dê uma olhada com carinho nela. As duas plantas lado a lado. Pois bem, aqui é a seleção artificial do milho e nota aí mais uma ilustração mostrando a partir do teossinte como chegou do teossinto, como chegou ao milho atual, né, a espiga atual. Aqui mostra um outro grupo de ilustrações em que se preocupa mais passo a passo dessa modificação. Então ele bota cerca de 9.000 anos atrás, isso é uma data aproximada, 9.000, 7.000 anos, ou seja, você tem aí bastante tempo já, pessoal tentando, fazendo melhorias no milho. E o ancestral do milho, aquele que teria dado origem ao que hoje nós conhecemos como milho, está aí o teossinto aí, mais uma ilustração para perceber bem como era o milho. Muito interessante isso mesmo, né? Você vê aqui as formas intermediárias, né? Você tem aqui as formas intermediárias do milho, ou seja, a partir do ancestral, que é o teossinto, até o milho moderno, né? Você vê como é que a coisa foi se modificando ao longo do tempo. Uma ilustração muito interessante. E olha só como é que era o teossinto, ou seja, e olha como é o milho, né, que conhecemos hoje em dia. Muito interessante mesmo, né? Bem, os organismos geneticamente modificados. A gente conversou que primeiro o homem aprendeu a manipular através dos cruzamentos, uma seleção, e aí ele foi selecionando as características que ele achava mais adequadas, né? Que lhe conferia maior produtividade, cor, sabor. A gente viu que os holandeses mudaram a cor da cenoura, né? Nós focamos no milho, desde o teossinto até as espigas atuais, mas sempre com cruzamentos, né? Cruzamentos de seleção. Selecionava e cruzava, selecionava e cruzava. Agora nós vamos ver a técnica moderna, né, de engenharia genética, aquela técnica de bioengenharia, onde você modifica geneticamente os organismos. Essa técnica para gerar organismos geneticamente modificados, vamos ver aqui. Então, organismos geneticamente modificados são definidos como toda entidade biológica, todo ser vivo, cujo material genético, seja DNA ou RNA, lembra que eu falei também do RNA, foi alterado por meio de qualquer técnica de engenharia genética, de uma maneira que não ocorreria naturalmente. Ou seja, a evolução dos seres vivos ela se dá por alteração genética, só que de forma natural, por influências ambientais, né? Mas de forma natural. Aqui não, aqui é feito de forma induzida, né? Propositalmente feita pelo homem. Perdão. A tecnologia permite que genes individuais selecionados sejam transferidos de um organismo para o outro, inclusive entre espécies não relacionadas. Lembra? A bactéria para o vegetal, o animal para a bactéria,
né? Como eu também citei a técnica do plasmídio, que você insere um gene, por exemplo, um gene humano numa bactéria e esta passa a produzir insulina humana, que é como se faz a insulina vendida aí para pessoas portadoras do diabetes. Estes métodos são usados para criar plantas geneticamente modificadas para o cultivo de matérias-primas e alimentos. Essas culturas são direcionadas para maior nível de proteção das plantas por meio da introdução de códigos genéticos resistentes a doenças causadas por insetos ou vírus, ou por um aumento da tolerância aos herbicidas. Então, as plantas são geneticamente modificadas para elas, por exemplo, serem mais resistentes às doenças, ou para terem uma tolerância maior ao uso de agrotóxicos, né, de defensivos agrícolas e de qualquer outro manejo à planta, né? Então você, além de deixar a planta mais resistente às doenças e ao ataque de pragas, você deixa ela ter mais tolerante ao uso de agrotóxicos. Bom, ela fica mais resistente também ao uso dos defensivos agrícolas. Nesta categoria, não se inclui culturas resultantes de técnicas que impliquem a introdução direta em um organismo de material hereditário, desde que não envolvam a utilização de moléculas de DNA e RNA recombinante, inclusive fecundação in vitro, conjugação, transdução, transformação, indução poliploide e qualquer outro processo natural. Ou seja, ele está destacando que os organismos geneticamente modificados, eles são aqueles feitos através de técnicas de engenharia genética. Tá? Toda e qualquer técnica que a gente faz naturalmente, ou até mesmo em laboratório, mas que envolvam apenas os organismos, cruzamentos e seleção, isso não está dentro dos organismos geneticamente modificados, os transgênicos. Tá ok? Estes transgênicos é só aquele que é a transferência de gene diretamente, tá bom? Que aí ele fala inclusive da engenharia genética, né? A engenharia genética, que é a atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA ou RNA recombinante, ou seja, você alterar o código genético de um organismo, manipulando o seu genoma. Tá? Bem, doutores e doutoras, o Brasil e os transgênicos. Esse é meio chato isso daqui, porque tem lei, tem decretos e etc e tal. Isso é sempre muito chato, mas por que que eu destaco essa parte? Por que que é importante da gente ter ciência, consciência dessa parte? Você provavelmente já deve ter ouvido falar dos riscos dos transgênicos. É bem provável que você nem entenda quais são esses riscos ou se há realmente riscos, mas você já deve ter ouvido falar e às vezes em um tom um tanto quanto exagerado. Mas por isso eu fiz questão de destacar, embora bem chato isso daqui, eu confesso, não vou negar, não vou enganar ninguém, mas é importante justamente para a gente saber até que ponto estamos seguros ao trabalharmos com transgênicos ou consumi-los. Então, olha como é que no Brasil a gente trata, a gente cuida dessa questão. Olha, no Brasil, a Lei 8.974 de 1995, conhecida como Lei da Biossegurança, normatiza o uso da engenharia genética e a liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, além de autorizar a criação da CTN Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que concede pareceres para culturas experimentais e comerciais. Então você vê que há uma preocupação, houve uma preocupação de legislar em nome da segurança biológica, da biossegurança, tá ok? E para que nos
proteja e evite que nós tenhamos riscos ao consumir esse tipo de alimento. Desde 1998, uma liminar proíbe o cultivo comercial de organismos geneticamente modificados no país sem estudos prévios de impacto ambiental. A legislação brasileira relacionada a transgênicos, especialmente a Lei de Biossegurança, é vista por muitos cientistas como uma das mais completas do mundo. Quer dizer que, quando você ouvir sobre riscos do cultivo, da manipulação ou do consumo, lembre que nós temos uma das leis consideradas pelos cientistas como uma das mais completas do mundo para garantir essa segurança, tanto na questão ambiental, né, desses organismos no meio ambiente, como na questão da saúde. Tá? Continuando aqui, ó, em 2003 foi publicado o Decreto de Rotulagem 4.680/2003, que obrigou empresas da área de alimentação, produtores e quem mais trabalha com venda de alimentos a identificarem com um T maiúsculo em preto sobre um triângulo amarelo o alimento com mais de 1% de matéria-prima transgênica. Tá? Você observa nos rótulos dos alimentos. É mais fácil para você não ficar procurando qualquer alimento, alimentos que tenham milho, que tenham soja, o teu óleo de soja, teu salgadinho de milho, olha lá se não tem um triângulozinho amarelo com um T maiúsculo, eu ia falar tesão, mas não é adequado, com um T maiúsculo, pintado de preto. Isso daí é o decreto de rotulagem, a Lei 4.680 de 2003, tá ok? E ela indica traços de transgênico, né? Porque a partir de 1% de matéria-prima transgênica já é obrigada a botar esse triângulo com o T no rótulo. A totalidade dos transgênicos plantados no Brasil e a quase totalidade dos transgênicos plantados no mundo são plantas resistentes a agrotóxicos ou com propriedades inseticidas. Quer dizer aquilo que a gente falou lá em outro momento. A agricultura, para que ela vai modificar geneticamente? Para o alimento ficar mais agradável, mais bonito. Isso o homem já conseguia através de técnicas que não envolviam engenharia genética, as técnicas tradicionais. Agora, os transgênicos eles deram justamente essa maior resistência das plantas para resistir doenças. Você imagina, se toda uma plantação aí dá uma praga, já era. Você perdeu ela toda. E também para ser mais tolerante ao uso dos defensivos agrícolas. Tá? Então, quase que toda a totalidade, ou praticamente a totalidade dos transgênicos no mundo inteiro visa esse objetivo, tornar as plantas mais resistentes, ok? Mas lembra sempre, o mundo todo ele se preocupa. Alguns lugares do mundo eles não se debruçaram em maiores pesquisas, etc. e tal, e acabaram por proibir, que eu acho um certo delírio, um certo exagero. Como o Brasil ele tem uma cultura agrícola extremamente desenvolvida e nós somos hoje os maiores produtores, estamos entre os maiores produtores de alimento, ora revezando com os norte-americanos, nós nos preocupamos muito com isso, muito mais do que em qualquer lugar do mundo. E somos aí uma referência no estudo e na pesquisa acerca desses procedimentos, incluindo aí a segurança. Tá?
incluindo a segurança, para tentar livrar o meio ambiente e o consumidor de qualquer risco com organismos geneticamente modificados, senhores. Olha, mas aí um pouco sobre o decreto 4.680 de 2003, né, mais precisamente de 24 de abril de 2003, e vocês olham o que eu havia falado aqui. O rótulo, ó, tem o rótulo do óleo de soja tem esse T com dentro de um triângulo amarelo, tá? É esse o símbolo aqui que indica a partir de 1% de matéria-prima transgênica, o rótulo tende a apresentar, tá? Isso foi determinado por esse decreto aqui de 2003 e você tem, olha, a rotulagem. Tá? Em 2003 foi publicado o decreto de rotulagem 4.680, que obrigou empresas da área de alimentação, produtores e quem mais trabalha com venda de alimentos a identificarem com um T maiúsculo, tá? Preto, sobre um triângulo amarelo, alimento com mais de 1% de matéria-prima transgênica. Então, senhores, é bom também salientar que às vezes aquele alimento não tem nada de transgênico, nenhum grão, nenhuma matéria-prima transgênica. Mas se ele usa no seu processamento um maquinário, né, se ele compartilha um maquinário que também é usado por um alimento com organismos geneticamente modificados, ele tem que ter esse selo, porque é muito que provável que os resíduos possam ser incorporados na máquina, que é compartilhada pelos outros produtos, possam ser incorporados. E o que vai determinar? É que acima de 1%. Ora, acima de 1%, isso é tão rigoroso que acontece isso. Se a máquina de processamento daquele alimento é compartilhada com um alimento transgênico, mesmo o alimento em si não sendo transgênico, ele provavelmente vai ter que receber o rótulo. Para vocês verem o rigor do decreto e do controle, tudo visando a proteção da nossa saúde. Olha, aqui alguns alimentos geneticamente modificados, os mais conhecidos, né? Aí o milho, né? Sempre o milho, né? O milho é alvo de nossa atenção e nossa preferência desde que quase que se confunde com a nossa história nutricional. Então, com as variantes transgênicas respondendo por mais de 85% das atuais lavouras do produto no Brasil e nos Estados Unidos, lembra, Brasil e Estados Unidos são os grandes produtores de alimentos no mundo. Tá? Eles se revezam, ora um, ora outro. Atualmente, o Brasil passou os Estados Unidos como o maior produtor de alimentos, mas muito em função das circunstâncias climáticas. E daqui a pouco dá uma estiagem aqui, tem algum problema climático aqui, lá dá tudo certo, aí eles passam a gente. A gente fica nesse revezamento de quem é maior produtor de alimento. Então, não é de se espantar que a pipoca consumida no cinema, por exemplo, venha de um tipo de milho que recebeu em laboratório um gene para torná-lo mais tolerante a herbicida, ou um gene para deixá-lo resistente a insetos, ou ambos. Daí, poxa, mas é tanto decreto, tanta lei, então esse negócio é perigoso mesmo. Ninguém pode garantir. De fato, há estudos que levantam algum tipo de receio. Isso existe sim, mas esses estudos têm sido refutados e, para segurança, sempre tem meios de minimizar os riscos do consumo. E por que tanto medo, tanto receio? É uma tecnologia nova, você muda geneticamente o organismo, então você tem muito medo de como aquilo possa interagir com outros organismos. E é mais ou menos essa
a tensão que existe em relação aos transgênicos, né? É razoavelmente nova essa tecnologia e como ela muda o aparato genético de um organismo, isso daí, né, inspira muito receio, muito cuidado. Mas a gente tem visto que há vários cuidados de segurança. 18 variantes de milho geneticamente modificados foram autorizados pelo CTN Bio, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, que aprova os pedidos de comercialização dos organismos geneticamente modificados. O milho puro transgênico não é vendido para consumo humano na Europa, onde todos os legumes, frutas e verduras transgênicos são proibidos para consumo, exceto um tipo de batata que recentemente foi autorizado pela Comissão Europeia a ser desenvolvido e comercializado. Nos Estados Unidos, ele é liberado e não existe a rotulação obrigatória. Você está vendo como partes diferentes do mundo tratam essa questão do transgênico? A Europa, esse texto é um pouco desatualizado, né? A Europa, ela proibiu, mas, exceto esse tipo de batata aí destacado no texto, mas eles têm se tornado cada vez mais flexíveis ao uso de transgênicos. Vai ser inevitável, vai ser inevitável. Nos Estados Unidos, ao contrário, é bem livre. Você pode consumir e lá não tem a legislação rigorosa como tem no Brasil, como por exemplo a rotulação obrigatória, botar aquele T preto num triângulo amarelo. Então você vê como é diferente. Agora a gente tem que também lembrar que há muito interesse comercial nas atitudes de cada região. Tá? A União Europeia, ela depende muito da importação de produtos, etc. e tal. E ela tem os produtores locais e ela tenta proteger os produtores locais contra a invasão de produtos norte-americanos e brasileiros. Lembra que são os dois que disputam quem são os campeões na produção de alimentos. Então você imagina, se pudesse entrar tudo, se eles pudessem consumir qualquer coisa, provavelmente eles iam consumir o que vem de fora, que é melhor. E aí os produtores locais iriam padecer, iam falir, né? Iam falir. Então também tem um pouco da proteção do produtor local, dos mercados locais, europeus. Então esse rigor da Europa, da União Europeia, com o alimento transgênico, tudo bem, tem uma preocupação no campo ambiental, a preocupação na saúde, mas ela pesa-se a isso muito uma questão de competição comercial também, tá? É bom destacar isso. E no futuro próximo nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Bem, doutores e doutoras, mais alguns alimentos bem conhecidos de nosso consumo, além do milho, tem os óleos de cozinha, né? Até o exemplo dado do rótulo era de óleo de soja, né? Os exemplos anteriores daquele decreto da rotulagem eram com óleo de soja. Os óleos extraídos de soja, milho e algodão, os três campeões entre as culturas geneticamente modificadas e cujas sementes são uma mina de ouro para as cerca de 10 multinacionais que controlam o mercado mundial, chegam às prateleiras com a reputação manchada mais pela sua origem do que pela presença de DNA ou proteína transgênica. No processo de refino desses óleos, os componentes transgênicos são praticamente eliminados, mesmo assim suas embalagens são rotuladas no Brasil e nos países da União Europeia. Então nota, o óleo, aquele rótulo no óleo, ele é residual, ele mostra porções residuais. Isso se houver algum resíduo, porque no seu processo para extração de óleo e tal, qualquer que seja uma proteína transgênica é eliminada. Você vai extrair o óleo, né? Então, o que vai ter ali de gen?
de resíduo genético, não é? Então, agora, veio da soja, então a soja é transgênica. Então vamos rotular. Quando ele fala que ah, o preconceito ao óleo vem muito mais da sua origem, né? Porque ele veio da soja, a origem é a soja, a soja é transgênica, então vamos rotular. Mas na verdade, o produto final pouco tem de material que guarde alguma coisa genética. Então ali não faz muito sentido receios com óleo, tá? Como eu falei, nos Estados Unidos não precisa de rotulagem nenhuma. No Brasil, após o decreto, é necessário. E a União Europeia, ela, como eu falei também, ela tá se flexibilizando no consumo, na utilização de produtos transgênicos. E aí ela adotou muito a nossa experiência de rotulagem. Ainda tem essa, a nossa legislação inspirou a legislação nesse sentido de vários países europeus, principalmente os que pertencem à União Europeia. Ó, dando continuação e falando da soja, olha aí. Tá? Então, no mundo todo, a maior parte da soja transgênica é destinada para a produção de alimentos, ração dos animais de criação, sendo muito importante para sustentar a nossa pecuária, por exemplo. Tá? Soja, o consumo de soja, a gente vê aqui o óleo de soja, a gente tem vários alimentos, nós vamos ver daqui a pouco esses subprodutos da soja, mas a maior parte dessa soja é para produção de alimentos de animais de criação, tá? É cabeça de gado e etc e tal. O subproduto mais comum para consumo humano é o óleo. Poxa, todo mundo tem um vidro, se não todo mundo, a maioria das pessoas tem um vidro de óleo de soja em casa. Mas ainda o leite de soja, os molhos de soja, o shoyu, tamari ou tamari, o tofu, que é aquele queijo de soja, né? Bebidas de frutas com soja, né? Tem várias marcas aí, e a pasta miso, todos com proteínas transgênicas, a não ser que tenha vindo de soja não transgênica. Isso é óbvio, se não veio de soja não transgênica, não tem proteína transgênica nesses subprodutos. No Brasil, onde a soja transgênica ocupa quase um terço de toda a área dedicada à agricultura, a CTN Bio liberou 5 variantes da planta, todas tolerantes a herbicidas. Uma delas também é resistente a insetos, tá? Então você vê aqui como é que é a soja. Quando fala que a soja ocupa um terço da área dedicada ao plantio, é também uma das principais commodities de exportação, né? E um dos principais itens quando a gente vai avaliar a produção de alimentos no mundo. Tá, que é a importância da soja hoje no mundo. Se a gente pegar o mercado asiático, eles dependem muito da soja brasileira. O mercado asiático, ele lá tem uma cultura de consumo de soja bem maior. Você vê que vários desses exemplos aqui, shoyu, tamari, tofu, miso, isso daí é tudo alimento que a gente culturalmente importou do Oriente, da Ásia. E lá eles têm uma cultura do consumo de soja muito grande. Então eles dependem muito. Então a gente tem que produzir bastante soja, porque a gente tem que dar conta para alimentar os nossos animais aqui, né, a ração para os nossos animais, sobretudo os animais da pecuária. Temos que fazer soja para o nosso consumo e ainda tem que abastecer praticamente o mundo inteiro com soja, sobretudo o mercado asiático. Tudo bem que a gente compete aí com outros países, mas como eu falei, o Brasil está sempre entre os tops de produtor e exportador de alimentos e a soja é um grande exemplo disso. É uma grande estrela nesse palco aí de produção de alimentos no mundo. Aí, corroborando o que eu acabei de falar, né? Transgenia quebrando barreiras em prol da agropecuária brasileira. Olha só, em 2014,
se completam 2 décadas do desenvolvimento do primeiro produto alimentar geneticamente modificado no mundo. Um tomate com maior durabilidade criado na Califórnia, Estados Unidos. 20 anos depois, o mercado de transgênicos na agricultura é cada vez mais expressivo. A cada 100 hectares plantados com soja hoje no planeta, 80 são de sementes com genes alterados. No caso do milho, são 30 para 100. Nessas 2 décadas, isso dados de 2014, tá? Nessas 2 décadas, a área com culturas transgênicas subiu 100 vezes, de 1,7 milhões de hectares para 175,2 milhões. Os Estados Unidos lideram o plantio, seguidos pelo Brasil e a Argentina. Como eu falei, isso se reveza de acordo de ano para ano, são dados de 2014. Isso se reveza de ano para ano, dependendo das condições climáticas, dependendo do que acontece na safra daquele ano, tá? Mas é de fato que o Brasil e os Estados Unidos são os líderes. A Argentina nos segue, mas ela não chega a ameaçar essa briga entre Brasil e Estados Unidos, tá? Ela tem bastante pertinência, bastante protagonismo na produção de alimentos, mas aqui destaco os Estados Unidos e Brasil. Como falei antes, eles se revezam na produção de alimentos, incluindo da soja e de outros transgênicos. Então a Argentina também usa bastante transgênico, mas em termos de volume, né, não tem como chegar perto de Brasil e Estados Unidos. No Brasil foram plantados 40,3 milhões de hectares com sementes de soja, milho e algodão transgênicos em 2013, com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Hoje, das culturas cultivadas em nosso país com biotecnologia, 92% da soja é transgênica, 90% do milho e 47% do algodão também são geneticamente modificados. Então vocês veem aí que a produção agrícola ela depende muito hoje, não é só no Brasil, que no nosso foco aqui é o Brasil, mas no mundo inteiro depende muito dos transgênicos. Tá? Você suspeita-se que se não fossem eles, nós não teríamos esses números tão gordos de produção de alimentos. Ah, mas não dá para fazer uma produção de alimentos mais naturais? Dá, claro, mas não nesse volume, nessa eficiência, certo? É aí que Brasil e Estados Unidos lideram o mercado mundial de produção e exportação, comercialização de alimentos, ok? Bem, senhores, então, doutores e doutoras, os benefícios ambientais, né? O uso de técnicas de engenharia genética apresenta como principal benefício a diminuição dos impactos do homem sobre a natureza. As lavouras transgênicas, além de seguras para o meio ambiente, oferecem benefícios em relação às convencionais no que diz respeito à preservação do planeta. Isso acontece porque as plantas transgênicas disponíveis no mercado diminuem a necessidade de aplicação de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, para combater as pragas. Assim, também se gasta menos água na preparação dos agrodefensivos e menos combustíveis nos tratores e máquinas usados para aplicar esses produtos na lavoura. A engenharia genética torna algumas lavouras mais produtivas e, dessa forma, contribui para reduzir a necessidade de plantio em novas áreas. Isso é um dado tirado aí da Embrapa, como a maior parte desse material que a gente trabalhou nesse bate-papo, eu tirei da Embrapa, né? Algumas coisas eu tirei de órgãos regulamentadores que atuam na regulamentação, né?
O CTN Bio também, eu tirei algum material de lá. E até em alguns sites de universidades, como a Unicamp e a Estadual de Botucatu, Universidade, a Unesp Botucatu, Universidade Estadual de São Paulo, Campus Botucatu tem uma produção de artigos científicos ligados ao setor agrícola muito boa. Ah, aqui está o site da Embrapa, então vocês podem ter acesso a parte dessas informações, dessa específica. E assim, o risco existe do transgênico. É um risco que ele está sendo sempre monitorado e estudado. Sempre que surgem novidades, novos assuntos, novas descobertas, a legislação tenta se adequar a elas. Isso para sempre garantir a segurança, a biossegurança, não só do meio ambiente, como das pessoas. Agora, se a gente for analisar pelo lado positivo, aqui você tem os benefícios ambientais. Se as plantas ficam mais resistentes, você tem que usar menos defensivo agrícola, tá? Assim como também, se você tem que usar menos defensivo agrícola, você vai usar o que? Menos água para diluir esses agrotóxicos, vai usar menos combustível, porque você não vai precisar de ficar botando mais agrotóxicos, vai usar menos, então os tratores vão ter que andar menos e vai usar menos combustível, menos queima de combustível se traduz em menos emissão de poluentes para a atmosfera e uma série de benefícios que aqui a gente elenca alguns, ok? Então, na vida, tudo tem pró e contra. Tudo tem benefício, mas também tem o seu custo. O equilíbrio e sempre você chegar a um patamar positivo é o foco principal, o objetivo principal. Então não adianta a gente só criticar e demonizar e não achar alternativas. É sempre bom lembrar que boa parte das críticas se deve a um ambiente competitivo, né? Os europeus, eles, claro, sempre vão criticar muito, porque eles são dependentes de quem produz. Nós e os norte-americanos, a gente está sempre, nós competimos pela produção e pela exportação. É de nosso interesse, sobretudo aqui no Brasil, fazer sempre muito estudo, muita pesquisa para aliar progresso, aliar produtividade à proteção e à segurança, sobretudo no meio ambiente e na saúde. Ok? Então, espero que tenham gostado aí do nosso papo com ciência, que é a respeito dos alimentos, o milho, você vê aí desde as espécies selvagens, ao esforço que o homem teve em modificar para ter sempre alimentos melhores, mais adequados e aumentar a sua produtividade, até nós chegarmos aí, vocês verem que tem pouco mais de 2 décadas, desde o primeiro transgênico, né, na Califórnia, até hoje, e sempre com muita responsabilidade e muito compromisso com a segurança, com a biossegurança, tá? Lembrando que, se tiver interesse, a gente pode pesquisar alguns estudos, tanto os estudos que envolvem os riscos, como os estudos que envolvem a minimização desses riscos. A gente está aí para isso mesmo, é só entrar em contato mais uma vez lá no canal da nossa plataforma ou diretamente lá no nosso grupo no Telegram, tá ok? Então, um grande abraço a todos e até o nosso próximo Papo com Ciência. Façam sempre as tarefas, os exercícios, as reflexões, não negligencie isso, não deixem de fazê-las e, mais importante, tão importante quanto fazê-las, é enviá-las. Né? Eu preciso desse material, preciso saber se vocês estão compreendendo. Deem um feedback também, deixem lá comentários no
no grupo do Telegram ou nas descrições dos nossos vídeos no YouTube. Tá? É importante que haja essa interatividade. É importante que vocês participem mais. Então eu peço aí que vocês interajam mais. Não tem aquela, o compromisso tem que. É uma mania muito irritante esse negócio. Vale quanto? É nota, é para passar, cai na prova. Gente, vamos abrir a mente, pô. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos ultrapassar barreiras e cercas ao redor da nossa sabedoria. Eu já falei para vocês e repito, tomem posse da sua inteligência, né? E não se prendam a aspectos burocráticos do convívio humano. Você vai passar de ano pelo teu esforço, ok, mas que isso seja um reflexo da sua busca da sabedoria, seja um resultado do objetivo. Qual o objetivo? É passar de ano? Não. O objetivo é ser melhor hoje do que foi ontem e ser melhor amanhã do que está sendo hoje. Então, aprender envolve desenvolver a inteligência e a sabedoria. Então, vamos interagir mais, vamos pegar aí as tarefas. Eu procuro nem passar tanto material, eu procuro mais bater papo, não cobro nem tantos exercícios assim, justamente para ter um feedback, para você não se sentir atolado. Uma coisa é assistir um vídeo que você pode pausar, voltar, ver de novo, ir no banheiro, tomar um banho. Outra coisa é você fazer o exercício, que você tem que ficar vendo o vídeo de novo, ou o material por escrito. Então, dá para fazer isso de uma forma tranquila, sem muito esforço, e dê esse feedback, deem esse retorno. Eu queria muito ver o que vocês, por exemplo, a reflexão que a gente fez, queria ver qual é o ponto de vista de vocês, até para a gente montar um outro bate-papo discutindo isso, por exemplo, tá? Do que só ter meu ponto de vista, ok? Então, combinado? Então, eu agradeço muito aí a paciência, a participação e a atenção de todos e já deixo aqui o convite para o próximo bate-papo com ciência com o professor Cazé. Valeu, um abraço e até a próxima.